Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Irailma, sou graduada em Química Licenciatura e mestre em Educação em Ciências e Matemática pelo Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Sou professora de Química da MEPS Acompanhamento Escolar e hoje, a convite do professor Luan, irei explicar o meu mapa. Como vocês já devem ter percebido, o tema central do meu mapa trata-se de um conteúdo de Química, para ser mais específica, conteúdo de propriedades coligativas. Esse conteúdo para muitos estudantes e para alguns professores e professoras é considerado um pouco difícil, principalmente por envolver muitos elementos matemáticos junto à teoria química. Isso eu falo por experiência como professora e também como estudante. Assim, buscando uma forma para organizar a minha aula e facilitar a aprendizagem do conteúdo dos meus estudantes, que são estudantes do ensino médio, eu resolvi construí-lo, o que nada impede desse mapa também ser usado no ensino superior. É claro que no ensino superior, propriedades coligativas é um conteúdo dado com mais profundidade do que está sendo mostrado nesse mapa, mas esse mapa ele vai servir como base para os inícios dos estudos em relação ao conteúdo. E aí, à medida que o estudante for aprofundando o seu conhecimento em relação a esse assunto, ele também pode ampliar o mapa, fazendo novas relações. Tudo bem? Então, para a construção desse mapa, eu comecei fazendo a minha pergunta focal. Por que eu começo a partir desse ponto? Porque a pergunta focal, ela ajuda a limitar o meu mapa, ajuda a fazer com que eu não perca o meu foco. Então, para esse mapa, a pergunta focal foi: como as propriedades coligativas se relacionam? Em seguida, eu começo a listar os conceitos e depois da listagem, eu começo a criar as relações, identificando quem são os conceitos mais gerais e quem são os conceitos mais específicos. E para organizar esse mapa, eu gosto de fazer uso de cores, também de organizá-lo em nível hierárquico, mas isso não é uma regra nos meus mapas, pelo menos. E eu gosto muito também de enumerar as proposições, porque eu acredito que quando elas estão enumeradas, facilita a leitura e a compreensão do mapa. Para esse mapa, eu coloco como conceito geral o conceito de propriedades coligativas. E aí eu crio uma relação, uma proposição, onde eu digo que são propriedades das soluções. Na segunda proposição, eu digo que depende da quantidade de soluto. E nesse momento eu crio uma reconciliação com o outro conceito que eu já apresentei. E essa reconciliação podemos ver na proposição 2.1, onde eu digo está presente nas soluções. Nesse momento, se você quiser criar um mapa aqui para fazer um hiperlink e relembrar com seus alunos a ideia de soluções, pode ser uma ideia. E uma ótima ideia, né? Porque acontece muito dos alunos dizerem que não lembram o conteúdo de uma aula para outra. Enfim, na proposição 3, eu digo que as propriedades coligativas independem da natureza do soluto. Na 6 até a 9, eu digo que podem ser abaixamento de pressão de vapor, que representa por ΔP, elevação da temperatura de ebulição por ΔTE e abaixamento de temperatura de congelamento, onde eu represento por ΔTC ou pode também ser representado por ΔTF. Mas além dessas três, também temos a pressão osmótica. E por que a pressão osmótica não está junto dessas três? Porque essas três, elas apresentam uma característica comum a elas, que no caso comparam valores da propriedade da solução com do solvente puro. E isso não acontece na propriedade de pressão osmótica, por isso que ela não está englobada nesse grande nó, que é como chamamos essa representação aqui. A pressão osmótica, ela apresenta o conceito cor-de-rosa, mas a linha está em azul, porque não deixa de ser um conceito que está ligado a propriedades coligativas. Então, como eu falei, as cores elas estão ligadas aos seus respectivos conceitos gerais. Lembrando que um conceito específico, dependendo da análise da proposição, ele pode também ser entendido como um conceito geral. Por exemplo, para esse conceito, ΔP é igual
pressão de vapor parcial menos a pressão de vapor. Esse conceito é muito específico e abaixamento de pressão de vapor para ele é considerado um conceito geral. Mas para propriedades coligativas, abaixamento de pressão de vapor seria um conceito específico. Então todos os conceitos que estão ligados a abaixamento de pressão de vapor também estão em amarelo. Então aqui eu começo dizendo: na proposição 6.1, que o abaixamento de pressão de vapor acontece quando na solução apresenta soluto não volátil. Em seguida eu falo: seu estudo chama-se tonoscopia e envolve a relação de pressão de vapor, pressão parcial de vapor e fração molar do solvente. Na proposição 6.6, eu digo que o abaixamento de pressão de vapor pode ser calculado pela expressão abaixo. Em relação à elevação de temperatura de ebulição, eu enfatizo que o estudo chama-se de ebulioscopia, na proposição 7.1. Na proposição 7.2 e 7.3, eu digo que estão relacionados com a constante de ebulioscopia e envolve a molaridade e também que é diretamente proporcional à molaridade. Continuo falando na proposição 7.5, que pode ser usado para calcular a massa molar do soluto. Se vocês repararem, o conceito de molaridade e o conceito massa molar de soluto, eles se apresentam diferente dos demais conceitos. Eu vou dar um zoom para que vocês percebam melhor. Bom, como vocês podem perceber, o conceito de molaridade e massa molar do soluto, eles apresentam uma sombra que tem a coloração de abaixamento de temperatura de congelamento. E por que eu coloquei essa sombra? Porque esses conceitos também são conceitos do abaixamento de temperatura de congelamento. É uma forma de indicar essa relação também. Então veja, para o abaixamento da temperatura de congelamento, eu digo que pode ser usada também para calcular a massa molar do soluto, então isso aí também é uma reconciliação. E que seu estudo chama-se crioscopia e envolve a molaridade e a constante crioscópica. Falando agora da pressão osmótica, na proposição 9.1 eu ressalto que ela surge do processo osmose. E aí eu também poderia fazer aquela ideia de trazer imagens ou um mapa conceitual para destacar o processo de osmose. Nada impede de ampliar o mapa, como eu falei no início do vídeo. Então, na proposição 9.2 pode ser calculada por essa expressão e na proposição 9.3 eu digo que ela pode ser usada para calcular massas molares de moléculas grandes. E assim eu concluo meu mapa conceitual, pelo menos para esse momento que eu planejei. E à medida que eu vou dando a aula, esses conteúdos eles vão se tornando mais detalhados. E assim eu tenho já uma forma organizada de como eu vou apresentar esses conteúdos para os meus alunos em sala de aula. É isso aí, pessoal. Se você gostou do mapa, não deixe de comentar, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os conteúdos que forem postados no nosso canal. E até o próximo! Tchau!